Fala pessoal, daqui novamente, comentar um pouquinho sobre Sheffield United e Arsenal, né? O jogo isolado dessa segunda-feira, da nona rodada da Premier League, né? Dois times aí que, assim, talvez a gente tenha, a gente possa comparar que eles estão em situações opostas, óbvio, né? Que realidades completamente diferentes, mas se o Arsenal tem bons resultados e tem ruim desempenho, o Sheffield United tem resultados não necessariamente muito bons, mas desempenho bem interessante, tá? Eu nem cheguei a ver o último jogo contra o Watford, mas pelo que eu vi foi um jogo bem igual fora de casa, né? Contra o Watford, que também é um time que não tem resultado, mas tem bom desempenho, né? Empatou ontem com o Tottenham, inclusive fiz vídeo. Enfim, hoje Sheffield United e Arsenal se enfrentaram. Grande vitória do Sheffield United, gigantesca vitória, por sinal, enorme, né? Só tinha vencido até agora o Crystal Palace, né? Logo lá no início do campeonato, perdeu pro Leicester, perdeu pro Southampton, perdeu pro Liverpool, jogando bem em todas as partidas. Talvez a partida que tenha jogado menos bem foi contra o Leicester, tá? Mas enfim, né, a escalação do Sheffield United, a única mudança realmente que o Chris Wilder geralmente faz, né? Aliás, geralmente não, 99% das vezes nesse campeonato, é mudar a dupla de ataque, né? Ele tem 6 atacantes para colocar numa dupla de ataque, né? Então você tem aí algumas opções, e hoje ele foi com o McGoldrick e o Musset. Ele só alterna, ele vai alternando, né? Às vezes bota o McBurnie e o Callum Robinson e McGoldrick, Musset e Oliver McBurnie, o Billy Sharp raramente é titular, né? Hoje até entrou no segundo tempo, mas enfim, foi a única mudança no time do Sheffield United, que, tirando essa dupla de ataque, é o mesmo de sempre, o 3-5-2 que a gente já conhece desde o início do campeonato. Do lado do Arsenal também, nada demais, formação bem normal que a gente está acostumado a ver dentro das variações que faz o Unai Emery, né? Talvez aí, por conta das lesões na lateral direito, o Bellerin ainda parece que não está muito confiável para jogar 90 minutos. Quem jogou por ali foi o Callum Chambers, né, que vem jogando como lateral direito, quebrando o galho desde a lesão do Maitland-Niles. Talvez seja a única peça diferente, mas ele já vinha jogando como lateral direito algumas rodadas atrás, desde a lesão do Maitland-Niles no jogo contra o Aston Villa, se eu não me engano. Enfim, o jogo, a gente pode dizer que o primeiro tempo como um todo, o jogo como um todo foi bem ruim do Arsenal, e foi uma partida muito boa do Sheffield United, né? O time começa ali tentando fazer uma pressão, né? Forçando muitas jogadas pelo lado esquerdo. Os alas são muito importantes no jogo do Sheffield United, né? O jogo do Sheffield United, via de regra, é recuperar a bola no meio campo, tem bons meio-campistas para serem combativos, meio-campistas que têm qualidade para conseguir carregar a bola e conseguir fazer essa distribuição, né? Tocar a bola à frente, passa a bola muito bem. Principalmente o John Fleck, é um cara de mais qualidade técnica nesse meio-campo, ao lado do Norwood, que é o primeiro homem, e o Lundstrom mais pelo lado direito, que é mais um cara de pisar na área em alguns momentos, né? O John Fleck é um cara de mais qualidade com a bola no pé. E tudo ficou muito forçado pelo lado esquerdo, né? Com o Sheffield United, à sua maneira, fazendo a sua pressão. Muita participação do Ian Stevens como esse ala, em diversos momentos dando espaço também para as subidas do Jack O'Connell. O lado direito era muito pouco utilizado pelas duas equipes, né? O lado direito do Sheffield e o esquerdo do Arsenal praticamente inexistiram a partida no tempo inteiro, no segundo tempo até um pouco mais utilizado pelo Arsenal. Mas no primeiro tempo quase não teve o lado esquerdo do Arsenal, nem direito do Sheffield United. O jogo se concentrou muito pelo lado esquerdo da equipe da casa, ou seja, o lado direito do Arsenal. A partir de determinados minutos da partida, né, seria natural a imposição técnica do Arsenal, tendo mais posse. Nem foi um banho de posse de bola, não, um jogo de ataque contra a defesa. O Sheffield United, quando tinha a bola, fazia questão de trabalhar para tentar encontrar a melhor forma possível de criar suas chances, né? Então nem foi um banho de posse de bola, não. Mas o Arsenal encontrava dificuldades, isso foi praticamente até os 35 minutos mais ou menos, de sair dessa marcação, dessa primeira pressão, né? De sair do seu campo de defesa para conseguir prosseguir as jogadas. Pouquíssima coisa aconteceu. O Arsenal tinha uma dificuldade imensa, né? Guendouzi e Xhaka estavam muito bem marcados pelo trio de meio-campistas do Sheffield United à frente e atrás tendo os dois atacantes do Sheffield United incomodando qualquer posse de bola por ali. Então a bola não tinha circulação por ali, o Arsenal não tinha saída de bola por dentro. Praticamente nada. As vezes em que o Arsenal conseguiu escapar foram jogadas rápidas, né, passes longos e rápidos, quando o PP se aproximava pelo lado direito praticamente para receber como um lateral, né? O PP foi o cara responsável por conseguir, por meio de um drible, deslocar um espaço na defesa do Sheffield United para assim as jogadas serem desenvolvidas com mais velocidade. O Arsenal conseguiu no máximo umas 2 escapadas, 3 no primeiro tempo dessa forma. O PP voltando para trabalhar, conseguindo com drible e com passe acelerar as jogadas dessa forma, com pouquíssimas chances, né? A melhor chance do Arsenal teve 2 grandes chances, né? Uma foi justamente com o PP recuperando a bola, consegue um drible, inicia uma jogada que é rapidamente construída num contra-ataque, partindo do lado direito, chegando no lado esquerdo, a bola é cruzada, o PP acaba furando, e o outro é um chute do Xhaka, já no final do primeiro tempo, quando o Arsenal consegue um pouco mais de volume, né? O gol do Sheffield sai num gol de bola parada, numa jogada que é trabalhada pelo lado esquerdo, novamente com participação do John Fleck, do Ian Stevens também na subida,
resulta no escanteio, o Jack O'Connell ganha no alto, né, e o Luis Mussetta ali na entrada da área completamente livre para concluir a jogada e fazer 1-0 o Sheffield United merecido dentro da sua estratégia de jogo. Era bem superior ao Arsenal, que não conseguia escapar da linha de marcação, que fazia muito bem entre os meio-campistas e os dois homens de frente, né, para incomodar essa posse. O Arsenal não tinha nenhuma jogada por dentro, né, até os 35 minutos mais ou menos, e quando conseguia, era quando o PP conseguia se aproximar pelo lado direito, para por meio de um drible, uma jogada um pouco mais rápida, confundir e pegar a defesa do Sheffield United um pouco mais desorganizada. Mas foram poucas vezes isso aconteceu, e o Arsenal foi um time bastante inoperante, pouquíssimo produtivo, né, o Willock completamente perdido, era o cara que poderia fornecer aceleração por dentro, completamente apagado, pouquíssimo participativo, até a partir dos 35 minutos ali, o Saka, que era o cara que jogava aberto pro lado esquerdo, e eu não sei se eu já cheguei a comentar isso nos vídeos que eu fiz, principalmente da Europa League, onde o Saka vem jogando muito bem, nos jogos de Copa. O Bukayo Saka, ele é escalado como um ponta pela esquerda, mas ele vem rendendo muito no momento em que ele flutua por dentro. E ali esse melhor momento do Arsenal no final do primeiro tempo, né, consegue uma pressãozinha a mais justamente com a presença do Saka partindo por dentro para trabalhar ali, se encontrando com a Aubameyang em diversos momentos. Talvez tenha sido ele e o PP os dois caras mais produtivos da partida como um todo, nesse primeiro tempo, mas nada de muito efetivo, nada de muito perigoso, partida bem abaixo do Arsenal e uma partida bem interessante do Sheffield United. No segundo tempo, o Arsenal naturalmente voltaria a ter que fazer aquela pressão, com o Sheffield United novamente não deixando de jogar, quando tinha a bola não buscava rifar, buscava simplesmente, com a sua troca de passes rápida, encontrar uma jogada pelo lado. Nesse sentido, você tem uma participação um pouco maior do lado direito, né? O Ceballos acaba também entrando no time do Arsenal no segundo tempo, o Ceballos que faz o início de temporada no Arsenal bem ruim. Acho que é um jogador que está sendo... As pessoas falam que o Ceballos está jogando, é um cara que tem que ser titular. Sinceramente, eu não entendo. O Ceballos, quando entra, ele participa muito pouco. E o futebol que ele jogou no Real Madrid, ele é um cara que tinha condição tranquilamente de fazer parte da rodagem do elenco do Real Madrid. Tranquilamente, ele tem talento para isso. Mas o que ele joga no Arsenal é muito pouco. Ele está apresentando muito pouco. Ele tem condição de ser o principal homem de meio campo do Arsenal. E não está conseguindo. É muito pouco útil, arrisca muito pouco as jogadas para buscar o drible contra a marcação, e tem muita qualidade para isso. Na seleção espanhola ele é até mais insinuante que ele está sendo no Arsenal. No Arsenal ele não faz um bom início de temporada e acho que as pessoas têm muita boa vontade com ele nesse sentido. Enfim, minha opinião é a forma como eu vejo a situação. E ele entra no segundo tempo, o time passa a jogar no 4-3-3, né, com 3 pontas mesmo, mas assim, nada de muito efetivo continuou a ocorrer. O Sheffield United era bem seguro na partida, freava bem os avanços, e o Arsenal agora tinha mais liberdade para sair jogando. A marcação do Sheffield United não era tão alta como era no primeiro tempo, que foi o principal problema que o Arsenal enfrentou, mas o Arsenal não conseguia dar prosseguimento nenhum às jogadas, pouca coisa acontecia, nada de muito perigoso. Arsenal com pouquíssimo repertório, bem parecido com o que a gente viu no jogo do Tottenham ontem contra o Watford, né? Curioso que são duas equipes londrinas também. Enfim, o jogo do Arsenal só vai melhorar quando o Lacazette entra, porque assim, por mais que o Arsenal não enfrentasse mais aquela barreira, óbvio que em alguns momentos você tem uma troca de passes interessante por meio da qualidade individual. A qualidade individual permite que você tenha algumas triangulações mais rápidas, mas nada que fosse de fato incomodar a defesa do Sheffield. Como eu falei, o Sheffield freava bem esse avanço. Agora, quando foi posto o Lacazette, assim, você tem um homem de maior qualidade para jogar à frente, você passa a ter o homem jogando pelo lado esquerdo. E a entrada do Lacazette melhorou muito nesse sentido. Porque, o Lacazette, na minha opinião, é um baita atacante. A qualidade que ele tem para prender a bola, a qualidade dele com a bola no pé também, para conseguir um drible, prender a bola no pé, confundir o marcador, eu acho ele um baita atacante. Um dos melhores atacantes da Premier League, sem sombra de dúvidas. Acho que ele é muito prejudicado por jogar num time que em diversos momentos é irregular e inconstante, que em muitos momentos eu vejo que parece que não acompanha o ritmo de jogo do Lacazette. E hoje ele entra, e o melhor momento do Arsenal, né? O Arsenal só passa a viver um bom momento na partida por causa da entrada dele, porque você passa a ter mais um homem de qualidade para fazer essa função. E o Arsenal passa a ser um pouco mais incômodo. Ele recebe bolas, tanto jogando como um 10 em vários momentos, como também para fazer a parede, para permitir a passagem de outro jogador, né? E assim conseguir uma tabela. O Arsenal passa a ser um pouco mais perigoso nesse sentido. O Sheffield United passa a viver de algumas escapadas, né? Entra o Luke Freeman, entra também o Billy Sharp, mas o Sheffield United passa a não ser mais tão perigoso. É uma escapada ou outra, mas rapidamente é anulada pela defesa do Arsenal, né? Depois de ter entrado no Martinelli também, entra aberto para o lado esquerdo, mas nada de muito efetivo ocorre, e o Sheffield United consegue, de certa forma, se segurar bem e garantir essa grande vitória no Bramall Lane, vitória contra o Arsenal, né? Gigantesca vitória. O time do Arsenal completamente inoperante, como eu falei, até melhorou depois da entrada do Lacazette. É um jogador muito interessante, eu particularmente sou fãzaço do Lacazette, acho que ele joga muita bola, mas o Arsenal como um todo hoje foi muito mal. E o Arsenal, como eu falei no início do vídeo, tem alguns resultados, mas o desempenho é muito abaixo.
e é muito inconstante. Na Europa League o time está jogando muito bem, né? Os jovens estão indo muito bem na Europa League, mas na Premier League o time não consegue ser constante, né? Joga um ótimo segundo tempo contra o Aston Villa, um bom primeiro tempo contra o Tottenham, um bom primeiro tempo contra o Watford, um segundo tempo horroroso. Então é um time muito inconstante, né? Que até nos momentos de bom futebol é um time interessante de se ver, bem legal, inclusive na temporada passada foi assim em alguns momentos, né? Mas é muito inconstante. E hoje a partida como um todo foi ruim, né? Por mais que o Lacazette tenha entrado e tenha melhorado bastante a construção de jogadas do time do Arsenal, nada de que tenha sido muito perigoso e claro não, mas melhorou muito, né? Porque você passou a ter Saka, PP, Aubameyang e Martinelli, né? O Saka, como eu falei, jogando praticamente como um 10 o jogo inteiro. O segundo tempo inteiro ele jogou como camisa 10, jogou por dentro. E ele vem jogando muito bem dessa forma, principalmente nos jogos de Europa League, né? Ele não vem jogando bem aberto. Ele tende a centralizar e quando centraliza nos jogos de Europa League, por exemplo, ele é um dos principais jogadores para acelerar por dentro, conseguir um drible, incomodar na posse. Jogador muito interessante, mas o Arsenal como um todo não tem um bom início de desempenho, questão de desempenho no campeonato, e hoje foi novamente assim, mereceu perder, foi muito mal. Talvez o destaque da partida a gente possa dizer que foi o Lacazette. Na minha opinião ele entrou e conseguiu dar um novo ar para a partida que o Arsenal estava precisando, porque a produção era muito pouco. O Saka também foi um dos bons destaques, né? O PP também, o PP não erra muitas jogadas, mas ele tem um pouco de dificuldade de finalizar, o que é engraçado, né? Porque ele se destacou na temporada passada no Lille por ser um jogador de ótima qualidade de finalização. Hoje, no primeiro tempo, era o principal válvula de escape, quando conseguiu um drible ou um passe longo para acelerar, partindo do campo de defesa, e no segundo tempo participou de algumas jogadas ofensivas, mas sem conseguir ser muito efetivo, né? Partida como um todo bem abaixo do Arsenal, bem fraca mesmo, de um time que não consegue manter um nível de constância, né? A não ser nos jogos de Copa, onde os jovens dão conta do recado, sim. Do lado do Sheffield United, ótima partida, talvez o John Fleck tenha sido o principal jogador hoje, né? Tanto para ser combativo, como também para buscar jogadas do lado esquerdo, fazer a parede, carregar por aquele lado, se entende muito bem com o O'Connell e o Adam Stevens por aquele lado, e foi talvez, na minha opinião, o principal jogador da partida. Destaque para a defesa do Sheffield United também, muito segura. Hoje os zagueiros apoiaram um pouco, o O'Connell até apoiou um pouco mais que o Basham, mas o Basham praticamente não subiu hoje, também outro lateral que sobe bastante mais pelo lado direito, mas hoje os zagueiros pouco participaram no momento ofensivo, se preocuparam mais em marcar, e marcaram muito bem, impediram vários avanços do Arsenal. Ótima partida do Sheffield United, grande vitória acima de tudo, um time que precisava vencer em casa para retomar a confiança, e isso só mostra o nível que a Premier League tem. E vale uma crítica também para os times do Brasil. A diferença técnica entre Sheffield United e Arsenal é muito grande. E o Sheffield United de um momento abdicou do jogo. Isso que é uma grande diferença da Premier League para as outras ligas, ainda mais quando a gente vê o futebol brasileiro que é pessimamente jogado aqui. O Sheffield United é um time de bem menos investimento, jogando como uma equipe de investimento milhões de vezes maior que é o Arsenal, e jogou bem, jogou para ganhar, tentou se impor. Óbvio que naturalmente a qualidade técnica é abaixo, então em um certo momento da partida isso pesaria, óbvio, segundo tempo praticamente o time não teve a bola, né, mas freou muito bem o ímpeto do Arsenal. Por mais que o Arsenal não tivesse uma falta de repertório, né, sofresse de dificuldade de criação de jogadas, já até melhorou contra o Lacazette, mas enfim, o Sheffield United fez uma ótima partida nesse sentido, e sempre que tinha oportunidade de ter a bola, buscava suas escapadas para incomodar o Arsenal, por mais que não tenha sido tão incômodo assim no segundo tempo, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.